Amém. Obrigado, Tiaguinho. Abra sua Bíblia, senão eu vou ler aqui no livro de Jeremias, capítulo 33, o versículo 15. O tema da nossa mensagem de hoje é uma nova história. A palavra do Senhor diz assim no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 15. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Jesus, ele veio até o mundo para ser um renovo para as nossas vidas. Jesus veio para o nosso mundo para ser um renovo da nossa casa, na nossa família, amém? E somente em Jesus a gente descobre que a gente consegue isso. Por mais que a gente procure em outros lugares, por mais que a gente procure em outras coisas, a gente sabe que o renovo que vem do Senhor, ele é único, ele é muito especial. E quando nós pensamos em tudo que nós já fizemos de errado, nós nos lembramos, Jesus é o único que pode executar justiça. Ou seja, Jesus é o único que pode fazer aquilo que é certo. Então, somente em Jesus Cristo nós podemos ser uma nova criatura. Somente em Jesus nós podemos ser, de fato, renovados. E se tudo que você já tem escrito na sua história até aqui não tem te dado essa certeza, não tem te dado essa convicção, eu quero te dizer nessa manhã que Jesus, ele é o autor da vida, o autor da salvação e também é o autor da fé. Então, se hoje você está aqui ouvindo essa mensagem e você está pensando, eu estou um tanto quanto distante, eu ainda não escrevi essa história com o Senhor, saiba que Jesus hoje, ele pode ser o autor da sua história, o autor da sua vida. E eu quero te perguntar, você gostaria de receber esse renovo na sua vida? Você gostaria de renovar a sua vida? E eu quero aprender, eu quero que a gente aprenda juntos, né? Como que Jesus nos traz esse renovo para escrevermos uma nova história. A primeira coisa que deve ser feita, como eu disse na oração hoje, é olhar para frente. Não adianta escrevermos uma nova história sendo que nós estamos olhando para trás. Nós, quando vamos escrever uma nova história, nós precisamos deixar aquilo que já foi. Amém? O livro de Colossenses, capítulo 2, o versículo 14, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou no meio de nós, cravando na cruz. Eu vou ler para efeito de contexto a partir do versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A primeira coisa que nós precisamos, então, para reescrever a nossa história é apagar, é riscar do nosso livro o nosso passado. Contudo, isso é impossível para nós que somos humanos, não é verdade? Não tem como, por exemplo, aquele filme que mostrava a pessoa apagando a memória da outra com um bastão de luz. Não existe hoje isso. Não é uma ficção, não tem como nós apagarmos o nosso passado. Mas somente Deus pode fazer isso. Ele pode fazer com que aquele passado não doa mais. Ele pode fazer com que aquele passado a gente não sofra mais, olhando para o autor e consumador da nossa vida.
A boa notícia que eu tenho para nós hoje é que o Senhor faz e Ele promete isso. Em Miqueias 7,19 diz assim: tomará ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu vou repetir: tomará ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e Ele vai lançar todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, meu irmão, quando Jesus ele perdoa os nossos pecados, quando Jesus ele escreve uma nova história para nós, quando nós olhamos para Ele, deixamos de olhar para trás, Ele literalmente apaga o nosso registro de dúvida. Meu irmão, se a palavra de Deus diz que Ele tem compaixão de nós, pisará nas nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, por que é então que nós ainda sofremos por isso? Porque é então que nós ficamos, oh vida, oh meu pecado, oh... Meu irmão, se Jesus esqueceu, se Jesus apagou, quem somos nós para ficar como um peixe que precisa ficar curtindo ou no azeite, no limão? Quem somos nós para ficarmos curtindo, entre aspas, o pecado? Amém? Ele apagou os nossos pecados, Ele apagou o nosso registro de erros. E quando olhamos para a nossa história, muitas vezes nós nos vemos travados por coisas que já aconteceram, tropeços que já aconteceram. A história da humanidade ela é dividida em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. E também a nossa história, ela se divide dessa parte. Meu irmão, quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e eis que Deus faz tudo novo. Eu gosto muito de um texto que Paulo ele diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para aquelas que estão adiante, a fim de alcançar o prêmio da minha chamada celestial, da nossa chamada celestial. Quando Jesus ele morreu na cruz, a palavra de Deus diz em Marcos que o véu se rasgou. O véu se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O véu que separava o santo dos santos. Meu irmão, não há mais esse véu, não há mais limites. Deus hoje está de braços abertos, mostrando do céu até a terra. Deus ele quer rasgar a velha história e reescrever a nossa história. E somente Deus sabe do futuro. Somente Deus sabe do nosso amanhã. Não há ninguém melhor para consultarmos e não há ninguém melhor para dedicarmos a nossa vida, senão aquele que já sabe de toda a nossa vida, senão aquele que é o autor de toda a vida. Meu irmão, Deus ele pode apagar, riscar o seu passado. Então que nessa manhã você possa esquecer das coisas que ficaram para trás e possa avançar para aquelas que estão adiante. A segunda coisa que nós precisamos fazer é então reescrever a nossa história. O livro de Provérbios, o capítulo 23, versículo 18 diz assim: Provérbios 23, o versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 23, versículo 18. Porque deverás a um fim bom, não será malograda a tua esperança. Ou aqui uma outra tradução diz: porque haverá um bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Porque haverá um bom futuro, não será frustrada a nossa esperança. O segundo passo, então, para escrever uma nova história em nossas vidas é começar a escrever o futuro com o Senhor. O que fazemos hoje, o que você faz hoje, sexta-feira, dia 12 de novembro, é o que determina o que você vai viver amanhã, dia 13 de novembro. Por isso, o futuro começa agora. Por isso, o futuro ele começa
hoje, se você crê que Jesus ele apaga os seus pecados, ele risca os seus pecados e te dá uma nova chance, então você está com um caderno limpo, 100 páginas riscadas, 100 páginas manchadas, pronto para ser preenchido com uma nova linda história a partir da sua vida com Jesus. O Senhor ele promete que abrirá os caminhos para os seus sonhos, para os planos dele na sua vida. Ele é o próprio caminho, ele é a própria direção, ele é a verdade, ele é a vida e ele é tudo aquilo que nós precisamos para continuar. Deus declara a esperança para o teu futuro, diz o Senhor, assim como o texto que nós começamos em Jeremias. Por isso, podemos continuar caminhando, sabendo que com Jesus sempre há coisas boas. Mas pastor, eu estou com Jesus e eu não estou vivendo uma circunstância boa na minha vida. Irmãos, estar com Jesus não é só estar com a vida boa, não é só estar com a vida mansa. Estar com Jesus é mesmo nos momentos difíceis lembrar, eu tenho o Senhor, eu tenho a presença do Senhor. E isso é a melhor coisa que nós podemos sentir. O seu futuro, ele está nas mãos do Senhor. Amém? Jeremias 29, do 11 ao 14, diz assim: e eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus tem pensamentos de paz para a sua vida. Deus quer realizar os seus sonhos, mas tudo começa quando oramos. Tudo começa quando nós nos entregamos, nós vivemos no Senhor. A partir de então, onde tudo estava errado, começa a clarear. Onde havia nuvens escuras, começa a clarear. Vai dar certo, pois você está no melhor lugar que você poderia estar, em Jesus. Meu irmão, e não entenda vai dar certo como eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou alcançar isso, eu vou alcançar aquilo. Não. Vai dar certo significa que ter Jesus é a melhor coisa que você pode alcançar na sua vida. Então, se hoje você entende aquilo que Jesus fez na sua vida, você pode declarar, já deu certo, porque você tem o melhor ao seu lado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus, ele tem uma nova história para a sua vida. Deus, ele tem uma nova esperança, o nosso chamado em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, quero te agradecer, Jesus, pela tua fidelidade, pelo Senhor ser um Deus tão bom, tão fiel conosco, Deus. E eu quero te agradecer porque hoje nós temos a possibilidade de escrever uma nova história em nossas vidas. Pai, não permita que as coisas que ficaram para trás nos atormentem, Jesus. Não adianta ficarmos lamentando, vivendo daquilo que nós já fizemos, já passamos. O que importa hoje é olharmos para o Senhor e colocar a nossa vida nas tuas mãos. Então hoje, Pai, eu quero te agradecer e pedir, nos dirige, Senhor, esteja conosco na nossa caminhada, na nossa vida, apaga o nosso passado, Jesus, tira de nós lembranças que nos machucam e nos permita viver aquilo que o Senhor tem para nós. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, uma excelente sexta-feira para você, em nome de Jesus.